Paz do Senhor Jesus aos irmãos. Irmãos, hoje eu estava meditando, no noticiário, vendo algumas coisas que estão acontecendo no nosso país, e não poderia deixar passar o que eu vi, o que está acontecendo em Gravataí, novamente na região metropolitana do Rio Grande do Sul, que foi tão atingida por aquela catástrofe natural, da chuva que devastou ali a cidade. E agora que cessou, que o rio abaixou, alguma ordem ali decidiu fazer lá em Gravataí, na zona rural ali, uma estátua, para um santuário para Lúcifer, Irmãos, a gente tem que respeitar os credos religiosos, a gente tem que respeitar, mas, irmãos, a gente não pode aceitar com que Lúcifer venha a ser homenageado diante de uma catástrofe, venha a ser levantado diante de uma cidade que foi devastada, e ali é como se fosse um tapa na cara dos cristãos ali do Rio Grande do Sul, dos pastores, dos padres, do prefeito. Como que uma cidade, irmãos, ela é devastada, e aí diante desse quadro, a única coisa que fica em pé numa cidade é uma igreja, é uma Bíblia dentro da igreja, é Deus mostrando que se as pessoas buscarem a Ele, mesmo numa ocasião de devastamento, numa ocasião onde eles estão precisando de ajuda, Ele estará lá pronto para ajudar as pessoas. É um alerta para o Rio Grande do Sul, amados. De Deus não se zomba. Tem uma passagem bíblica, irmãos. 1 Reis 18, Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, ele desafiou os profetas de Baal, os feiticeiros, desafiou eles para que ele construísse um altar, para que buscasse os seus deuses, né? Para que ele fizesse um santuário, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus vivo. E ali ele deu a oportunidade, para aqueles profetas de Baal. E existem profetas de Baal no Brasil, irmãos, na igreja, disfarçados de pastores, mas que não são pastores, são representantes de uma organização, de uma nova ordem, porque estão adentrando dentro da igreja, e o apóstolo Paulo já havia avisado: após a minha saída entrarão no meio de vós lobos disfarçados de ovelhas. E é o que está acontecendo, irmãos. Usam a Bíblia, parece, mas não são de Deus. Estão disfarçados dentro da igreja, pregando coisas que não são do céu, mas que são da terra, são interesses da terra. E aí vão homenagear Lúcifer,
diante de uma cidade como Gravataí, como se Lúcifer tivesse cuidando daquelas pessoas. O que a gente encontra na Bíblia, irmãos, que a gente lê, qual é a referência que eles dão de bom que Lúcifer fez, a não ser se levantar contra Deus, se opor contra Deus, contra o Criador, querer ser como Deus, e agora uma estátua para ser adorada, para ser venerada como um Deus. Diante de uma cidade como Gravataí, no Brasil, irmãos, né? Um dos países onde tem o índice maior de cristão no mundo é o Brasil. E aí eu convoco você, que é pastor, que é missionário, que é evangelista, que é padre, que é ancião, que é espiritualista, irmãos, não importa. Vamos fazer como Elias fez. Vamos clamar o Deus do céu, o Deus de Isaac, de Abraão, para que essa estátua venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Para que fogo caia do céu, para que caia um raio na cabeça daquela estátua e que venha partir ela no meio, para mostrar o poder que o nosso Deus tem, para mostrar que de Deus não se zomba. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu estava aqui, né, e pensando, né, na luta de uma missionária, de um missionário, de um servo que se dedica, que está numa zona rural, que está pregando, outro servo de Deus que está trabalhando de motorista, que está viajando, mas que não para de pregar a palavra, mas que não entrega os pontos, irmãos. A palavra, o reino dos céus, ele é conquistado pelo esforço. Jesus disse: esforça-te e tenha bom ânimo. Vamos nos esforçar, irmãos. E diante deste quadro, aonde Lúcifer, ele vem através desta ordem, tentando ali impor em uma cidade aonde a espiritualidade, aonde a atmosfera daquela cidade vai ser tomada por uma legião de demônio para causar a pior catástrofe dentro daquela cidade, para que não venha a haver mais Porto Alegre, para que o Rio Grande do Sul venha a ser devastado totalmente, irmãos. Mas antes que isto aconteça, nós cremos num Deus poderoso, nós cremos no Deus que fez os céus e a terra, o Deus que lhe dá ordem para o diabo, para o Deus que até o diabo treme e estremece diante da sua palavra, mas não obedece. É diante deste Deus que o diabo treme e estremece, irmãos, que nós vamos clamar, vamos orar pelo Rio Grande do Sul, pelos inocentes, pelos nossos irmãos que ali estão, para que Deus venha ter misericórdia daquele estado e para que um raio venha cair na cabeça daquela estátua e que ela venha tombar por terra, porque só quem pode ficar de pé para ser venerado é Deus. É Deus, irmãos. Aquele que esteve na cruz pendurado, aquele que olhou da cruz e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa. Ele foi até os confins da terra ao terceiro dia, esteve face a face com o diabo e disse: ó Satanás, onde está o teu agrilhão, ó morte? Cadê a morte
que ia me vencer na cruz. Ó morte, onde estão os teus agrilhões? E tomou a chave da mão da morte lá no inferno, irmãos, e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder, amados, foi dado a Cristo. Todo o poder, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos limpa. O sangue de Jesus nos dá autoridade para vencer toda potestade do inferno, todo levante do diabo que venha cair por terra, não só no Rio Grande do Sul, amigos e amados irmãos, mas no Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Esta nação é do Senhor Jesus. A Bíblia fala: feliz a nação cujo Senhor é Deus. Essa nação é de Deus, irmãos. E o diabo, ele não vai brincar com esta nação como ele pensa. Não vai, porque aqui tem homens de Deus clamando e orando. Homens sinceros que estão conectados com o Espírito Santo de Deus. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar por essa força que Ele me deu para pregar esta palavra, para ter coragem. Agradeço a Deus mesmo na impossibilidade de estar no altar, mas como João Batista, irmãos, que foi preso, que foi capturado, que foi degolado, mas não se acovardou, não se calou diante de autoridades e diante das circunstâncias que eu me encontro. Eu também não posso me calar de glorificar o meu Deus, de pregar a sua palavra e de dizer que Ele vive e que Ele reina e que toda adoração nós devemos dar a Ele. E você que está ouvindo esta pregação, seja na cadeia, no cárcere, seja numa UTI, seja no seu quarto de leito, seja onde você estiver, amado, nesta prisão chamada depressão, receba Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida e receba vitória na sua vida. Creia que Jesus Cristo te tira desta cadeia, Jesus Cristo te tira deste fundo de poço, Jesus Cristo te tira e te levanta e te coloca por cabeça. Amém? Receba essa palavra como vinda do céu, de vitória na vida de vocês, e vamos orar, irmãos, novamente pelo Rio Grande do Sul, por Goiás, por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, por Salvador e pelo Brasil. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.